Você organiza seus gastos mensais? Sabe quanto gastou o mês passado ou quanto te sobrou? Dezembro, janeiro, mês de férias, pode ser um mês de relaxamento de alguns, mas é um mês qualquer para várias outras pessoas. Entra gastos e sai gastos. Veja essas notícias aqui comigo. Recorde de endividados expõe fraturas no crescimento econômico no Brasil. Manchete da Veja. Veja essa outra aqui pela B3. Quase 40% dos brasileiros gastam mais do que recebem. CNN. Endividamento das famílias sobe para 78,4% em junho de 2025. Essas notícias vêm assobrando o Brasil já tem algum tempo. E no vídeo de hoje, para mudar essa realidade do Brasil, eu vou disponibilizar essa planilhinha aqui que eu criei para mim, para você, para todo mundo, para mudar essa realidade do Brasil. Ela é uma planilha inteligente de controle financeiro, onde você vai colocar os seus gastos de lazer, o seu salário, e ela vai fazer o cálculo de quanto você gastou no mês por categoria, quanto te sobrou, quantos por cento isso representa do seu salário que você recebeu. E aqui você ainda vai poder colocar aqui quanto você quer reservar por mês e quanto você quer investir por mês, sem precisar fazer cálculo. Olha que coisa maravilhosa, pessoal! E eu ainda criei aqui, de quebra, uma análise de endividamento pessoal. Aqui vai te dar quanto você ganha, quanto você está endividado em relação ao seu patrimônio. Cara, é sensacional! E aproveitando aqui antes de começar o vídeo, eu sou Bruno Rodrigues, especialista em investimentos CEA, e te convido a se inscrever neste canal. Se você gosta de geopolítica, de investimentos, se você gosta de fatos sobre a Bolsa de Valores, esse é o canal certo. Aqui eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro de uma melhor maneira. Investir o seu dinheiro em ações, ETFs, fundos imobiliários, dentro do Brasil, fora do Brasil. Tudo o que você precisa você vai encontrar aqui. Eu não posso te garantir rentabilidade, mas eu posso garantir para você que eu vou entregar o meu melhor para que você saia daqui melhor do que entrou. Então já deixa o seu like, que com certeza esse vídeo e esse material que eu vou dispor aqui para vocês vai te ajudar. Então vamos começar aqui com alguns números interessantes para a gente. Segundo o Serasa e o SPC Brasil, 71,78 milhões de pessoas estão inadimplentes. Significa que essas pessoas estão devendo, com nome sujo. Outro dado aqui interessante, R$ 4.758 é o valor médio da dívida dessas pessoas. Não é um valor tão grande, mas se você levar em consideração que a população brasileira é pobre, é um número aí um quão relevante sim para essas pessoas. Se você somar a quantidade de pessoas, a dívida média dá 307,5 bilhões de reais em dívidas. É um número estrondoso. Para vocês terem ideia, vamos para outro fato aqui. No Brasil, atualmente existem 213 milhões de pessoas aqui. Cara, 213 milhões, 71 milhões de pessoas inadimplentes. Você tem dimensão desse número? Vamos lá, para vocês terem dimensão. Se a gente pega a população adulta hoje, que é cerca de 168 milhões de pessoas, e pega essas pessoas endividadas, que são 71 milhões, a relação é que 43,7% da população adulta no Brasil iniciou 2026 com seu nome negativado. Pessoal, 168 milhões é a população estimada do Brasil, né? A população adulta. 43% dessas pessoas estão endividadas. Cara, é assim, ninguém em sã consciência vai achar esse número saudável. Ninguém em sã consciência vai achar que isso é normal. A gente está falando aqui de quase 50% das pessoas adultas estão endividadas.
Olha o crescimento aqui em outro dado para vocês verem dessas pessoas endividadas. Em 2017 era estimado que 60,8 milhões de pessoas estavam endividadas. Quando a gente passa para 2019, 2 anos depois, 63 milhões de pessoas endividadas. Cresceu 3 milhões aí. Quando a gente passa de um ano para o outro, de 2019 para 2020, 66 milhões de pessoas endividadas. Quando é de 3 milhões a mais, tá? Quando a gente passa para 2021, 70 milhões. Quando a gente chega aqui em 2025, 78 milhões. É um absurdo. Significa que teve um aumento de pessoas endividadas em 29% desde 2017 a 2025. 29% de crescimento. Isso daí não era para estar crescendo, pessoal. Era para estar diminuindo. As pessoas endividadas nesse país era para estar diminuindo ou no máximo ficando no 0 a 0. Agora cresceu. Em 8 anos, tivemos um crescimento absurdo de 29%. Não é normal. Não é saudável um nível de crescimento assim de endividados. E tá, a gente já sabe, né? É milhões para lá, é milhões para cá. A gente tem milhões de brasileiros nesse país. Vamos dimensionar agora de uma forma interessante para vocês verem a dimensão do país e a dimensão do buraco. Um fato aqui interessante, uma notícia da Veja. Se o contingente de brasileiros com nome sujo fosse uma nação, estaria entre as 20 mais populosas do mundo, superando países como França e Reino Unido. Pessoal, se a gente pegar essas pessoas endividadas e a gente fosse construir um país, a gente está falando que a gente tem uma Inglaterra, a gente ia ter uma França. Vamos olhar aqui quantas pessoas tem na Inglaterra? Quantas pessoas tem na Inglaterra? 58 milhões de pessoas. A gente tem 73 milhões de endividados. A gente tem um problema gigantesco. Acho não, tenho certeza. O Brasil deveria considerar isso como uma calamidade pública financeira, não. Já era para tempo para ter decretado isso e ter feito alguma coisa para mudar o jogo. Não é possível que só vai continuar crescendo e todo mundo vai achar normal. E existem diversos fatores para o caso se agravar, tá? Podemos citar aqui como os principais. A falta de educação financeira. Nas escolas não é ensinado investimentos para as crianças, na escola não é ensinado a como poupar, a como funciona o sistema bancário. Olha que absurdo! Nas escolas isso devia ser lei. Sabe por quê? Desde criança a quando a gente morre, uma coisa que vai com a gente a vida toda é dinheiro, é a nossa situação financeira, é como a gente vai gastar e quanto vai nos sobrar para que a gente passe o outro mês com a barriga cheia, dormindo embaixo de um teto. É um absurdo que não tenha isso dentro das escolas. Segundo ponto que agrava um pouco a situação, pessoas agindo de má fé, pensando que eu vou dar o calote no banco, daqui 5 anos vem o Limpa Nome, algum programa que vai limpar meu nome, é uma dívida de 5, 10 mil reais minha, vira uma dívida de R$1.000, limpei meu nome, vou fazer dívida de novo. É uma pequena parte? Mas assim, a gente tem que dar um jeito de mudar a mentalidade dessas pessoas. Sabe por quê? Quando uma instituição financeira leva calote, o que ela vai fazer com quem ela vai emprestar dinheiro? Se aquela pessoa que ela vai emprestar dinheiro, por mais que seja uma boa pagadora, tenha um bom nome, uma boa consistência ali no mercado, ela vai oferecer o crédito para aquela pessoa, um financiamento, a taxa de juros caros. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ali, ela tem que pagar pela pessoa má, pela pessoa que vai pegar o dinheiro e não vai pagar. Então o banco tem que contar, eu vou emprestar o dinheiro para ela, eu tenho que pagar os meus acionistas, eu tenho que pagar quem emprestou dinheiro para mim através de CDB, eu tenho que pagar os impostos do governo, tem que me sobrar um pouco de lucro e ainda o que ela pagar ainda tem que cobrir um rombo da outra pessoa que não vai pagar. Isso daqui é um sistema complexo. A pessoa não pode achar que ela vai pegar o dinheiro dela e não vai acontecer nada com ela. Ela está estragando a vida das outras pessoas, que o crédito que elas vão tomar está ficando mais caro. Mas bom, a gente sabe que tem essa pequena parte. Sabe qual que é o outro maior problema de todos? Nossa, agora é faltar. O principal problema de tudo isso é o governo. Pois bem, quem é responsável pela educação no Brasil? O governo? Desde pequeno a grande, tem até faculdades do governo, estaduais, e se o governo não ensina desde pequeno, meu amigo, não tem jeito.
Ah, existe escola particular, mas pô, olha o tanto de gente endividada aqui. Você acha mesmo que uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média, vai ter condição de pôr o filho dela numa escola particular? Não. Da maioria das crianças no Brasil vão crescer em escola pública, então tem que ter uma educação de direito. Então vamos direto ao ponto, que é o que você veio aqui. Você veio atrás dessa planilha e é por isso que eu criei, porque se o governo não faz nada, a gente vai mudar esse país. A gente tem o poder de mudar a nossa vida através de pequenos atos. Essa planilha aqui que eu criei para você não tem o intuito de que todo dia você entre nela, que você preencha ela, ou 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não. Eu criei ela de uma forma bem simples para que ao menos 1 vez no mês você sente e coloque o que você ganhou, as suas despesas, e assim você vai ter o controle. Eu acho também um absurdo as pessoas assim, pô, tudo que gasta vai ficar anotando ali, piririm, pororão, a não ser que você seja uma pessoa muito descontrolada, que tem que anotar tudo que gasta para fazer uma reflexão, beleza. Agora, se uma pessoa normal, né, que tem os seus gastos ali dentro da média, controlado, isso daqui, 30 minutinhos, 1 vez por mês, vai te servir. Como funciona essa planilha? Então, ó, eu separei aqui ela por mês. Então, aqui janeiro, se a gente passa para o lado, fevereiro, aí a gente volta e vai descer, ó, março, a gente vê aqui, a gente passa para o lado abril e por aí vai até dezembro. Então, a planilha segue assim, ó, 1 mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, até chegar ao mês de dezembro. E aqui no final, ó, dezembro, aqui no final ela consolida o anual seu. Vamos ver de exemplo aqui, ó, mês de janeiro. E eu ganhei R$ 8.500. Então eu vou colocar nesse campo aqui de renda mensal. Lembrando, ó, esse campo verdinho claro e esse daqui é os únicos que você pode mexer aqui dentre essas células, tá? Como eu não consegui travar, eu coloquei aqui o que você pode mexer. Desses R$ 8.500, eu quero fazer de reserva de emergência 50% do que me sobrar. Então a gente vai clicar aqui, colocar ó, 50, pum, ele já calcula automaticamente embaixo, então qual que é o valor que você vai investir. Não, ó, eu quero 45% guardar e o restante eu vou investir. Beleza, ele já calculou aqui automático para você. Aqui nesses campos você vai encontrar aqui, ó, ideal. O percentual ideal seria que 30% você usasse para viver e 30% seria lazer. Então, tudo aquilo que entra na coluna custo para viver, no máximo teria que atingir 30%. No tudo que entra no gasto lazer, no máximo 30% aqui. Sabe, porque aqui teria que te sobrar 40% para que você pudesse guardar e investir. Se te sobrar menos que 40%, você está gastando muito. E eu ainda fui generoso quando eu coloquei aqui, ó, no gastos com lazer, 30%. Acho que 25% tá legal, mas eu coloquei aqui um valor alto. Então, como que a gente vai preencher essa planilha? Eu deixei pré-modada aqui para vocês verem, tá? Se você quiser mexer algum campo, você pode mexer, ó, gasto de lazer, pet shop, você pode acrescentar. Ó, não, eu tenho um cartão do Santander, cartão Santander. Você pode mexer da maneira que você quiser. Vamos aqui, ó, custo para viver. Entra tudo aquilo que é essencial para viver de verdade, né? A sua casa, o financiamento do seu carro, a água, a luz, né? A comida que você gasta no mês, que sem isso você morre, você não vive. E do outro lado, gastos com lazer. Então entra tudo nessa coluna, aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá prazer. Você vai segregar isso aqui. Então vamos ver aqui, ó. Água, esse mês eu gastei 80, luz eu gastei 150, ó, internet mais 110, o aluguel eu gastei R$ 1.500. Ó, seguro do carro, eu gastei 250 pro seguro do carro, pet shop eu não tenho, então dupliquei aqui o seguro. No final eu gastei R$ 2.090 no custo para viver. E no gasto de lazer, 99 com academia, 350 com restaurante, meu cartão do dia a dia que eu compro minha camisa, meu jogo, meu tênis que eu gosto, 650. O segundo cartão meu aqui do Santander, eu uso ele para comprar coisas essenciais, para parcelar coisas caras. Micro-ondas, um fogão, uma geladeira. No final de tudo aqui, mensalmente estou gastando 350. Então vamos ver aqui, ó. Para viver eu gastei 2.090, para lazer eu gastei 1.500. Como eu tive no mês de janeiro um salário de 8.500, ó, ele consolidou aqui um gasto de 3.539.
significa que 41% do meu salário já foi gasto. Quando a gente vai ver aqui, ó, 24% foi custo para viver, está dentro dos 30% que seria o ideal, e gastos com lazer, 17%. Está dentro aqui do que foi estipulado, que foi os 30%. Dos meus 8.500, me sobrou 58% do meu salário, né, sendo esse líquido R$ 4.961. Então, ó, 45% eu vou colocar em reserva de emergência, deixar num banco, numa conta que está rendendo 100% do CDI. E os outros 55%, né, os 2.728, eu vou fazer investimentos. Vou comprar ação, vou montar minha carteira de dividendos, minha carteira de aposentadoria, como você bem entender. E aqui embaixo ainda tem um campo observação que você pode escrever alguma coisa extraordinária. Por exemplo, aqui, ó, cartão 2, eu comprei máquina de lavar em 5 vezes, vai até maio, tive que comprar sapato para trabalhar. Você pode usar como bem entender. Pô, esse mês aqui já foi preenchido, você já tem um controle. Então, quando você olhar, você vai ver o que você gastou, o que te sobrou, você vai ter esse controle. E isso vai ficar muito mais fácil quando você for pensar em tomar um crédito, né? Quando você for ver a sua saúde financeira. Aí você pode vir para fevereiro, né? E você vai fazer os preenchimentos aqui conforme, né, for indo os meses. Estou preenchendo aqui de qualquer forma para a gente ver o consolidado, ó, 5.000. E no final do ano, se você quiser ver o consolidado, ver o quão bem você foi financeiramente, o quão com carinho você cuidou do seu dinheiro, vai ter o consolidado aqui embaixo. Ó, custo para viver 4.940, com lazer 2.099, totalizei de gasto naquele ano R$ 7.039. Reserva de emergência, eu consegui reservar ali todo mês R$ 6.256 no total. E investido, eu consegui investir no total, né, no ano, R$ 8.754. Patrimônio ali do ano, R$ 15.000. Olha que maravilha você ter esse controle aí. Isso vai mudar a sua vida de uma tal forma que você não tem ideia. E basta uma vez no mês você fazer o preenchimento dessa planilha. Vamos aproveitar aqui e vamos ver a análise de endividamento pessoal, galera. Eu trouxe aqui um recadinho, ó, dívida bruta por indicador. Mostra quantos por cento você está endividado referente ao indicador. E no caso, se você precisa quitar uma dívida, o quanto te sobraria de dinheiro ou quanto te faltaria de dinheiro. Então vamos preencher aqui, ó. Alocado, quanto que eu tenho investido hoje? Eu tenho R$ 25.000 investido. Reserva de emergência. Ó, eu tenho uma reserva de emergência de R$ 85.000. Um patrimônio total de R$ 110.000. Qual que é a minha dívida hoje? Eu tenho uma dívida de R$ 60.000. Qual que é a minha receita mensal? O meu salário mensal eu recebo R$ 7.850. Receita líquida. De receita líquida, tirando os impostos, piririm pororom, eu tenho, sei lá, 6.800. Então vamos ver o que essa planilha está me indicando. A minha dívida bruta sobre o meu investimento significa que eu estou 240% alavancado. Eu tenho uma dívida de 60 e tenho um patrimônio investido de 25 mil. Se fosse para eu quitar essa dívida hoje, eu quitaria e ainda me faltaria 35 mil reais de dívida. Quando a gente vê aqui, ó, dívida bruta por reserva, eu estou apenas 71% alavancado. Significa que eu tenho uma reserva de 85, uma dívida de 60. Se fosse para eu quitar ela hoje, me sobraria 25 mil reais. Quando a gente vê aqui, ó, dívida bruta por patrimônio total, a gente vê, ó, 55% endividado. Se eu fosse quitar hoje com todo o meu patrimônio investido e reserva de emergência, me sobraria 50 mil reais. E quando a gente desce aqui embaixo, dívida bruta por receita bruta, eu demoraria mais ou menos 7, 8 meses para quitar minha dívida só com o meu salário bruto de R$ 7.850. Então, para quitar minha dívida só com o meu salário bruto de R$ 7.850, eu demoraria em torno de 7 a 8 meses para quitar. Quando a gente vai ver aqui, ó, dívida bruta por receita líquida, que é de fato o que cai na minha conta, eu demoraria 8 a 9 meses para quitar essa dívida. Então, todo mês eu pagando 6.800, demoraria 9 meses para quitar essa dívida de 60 mil reais.
Isso daqui é interessante você fazer para você se localizar onde você está, para ver se você tem mais dívida, se você tem mais reserva, né? Ou num determinado mês que você acabou contraindo uma dívida, você vem aqui e preenche para ver ali onde você está. Eu espero que vocês utilizem essa planilha aqui. E se você que manja de Excel, né, quer dar um talento, quer deixar mais bonito, mais apresentável essa planilha financeira, deixa aqui no comentário o seu número ou me chama no Instagram, que está aparecendo aí na tela para vocês, que a gente pode disponibilizar uma nova versão dessa planilha, uma planilha mais inteligente ainda. Então, fico aberto a sugestões. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e use e abuse dessa planilha que vai salvar as nossas vidas. Eu sou Bruno Rodrigues e te vejo no próximo vídeo.